Uma vez eu perguntei, uma vez, não mais de uma, perguntei para diversos professores, mas particularmente por destacar um, o que fazia com que ele gostasse de matemática. Porque o que leva as pessoas a se envolver com matemática, diversos fatores. Eu, por exemplo, mesmo que não quisesse acabar em alguma área dessa, adoro matemática, não preciso falar isso, né? Não estaria aqui com vocês se não fosse isso. Mas eu sempre fui um grande estudioso, estudava muito, eu estudava até bula de remédio, bateu na minha mão e estudava. Né? E fui encaminhado, acabei entrando para a engenharia. Entrei para a engenharia, mas a aula estava no meu sangue. A minha preocupação fundamental era a seguinte, não o porquê as pessoas se envolviam com matemática, mas porque as pessoas gostavam de matemática. Praticamente todos que eu respondi, e um em especial, me disse que gostava de matemática porque ela é bonita. Esse um em especial chama-se Augusto César Morgado, meu grande mestre, que eu conheci nesse curso que vocês estão fazendo agora. E que sempre que eu inicio alguma atividade nova, essa atividade eu estou iniciando, eu carrego sempre uma homenagem a ele, através de uma equação que é considerada, de uma expressão que é considerada por muitos a expressão mais bonita da matemática. E elevado a π mais 1 igual a 0. Engraçado a gente falar em beleza na matemática, porque para aqui, acredito que a grande maioria das pessoas encontra um monte de coisa belíssima na matemática. Agora, vocês já experimentaram falar em sala de aula? Oh, que problema bonito para ver que vocês escutam com frequência por parte dos alunos. Né? A maior parte das pessoas não consegue imaginar como é que um ser humano pode achar a matemática bonita. Lamentável, lamentável. Porque não tem a menor dúvida que essa área que nós nos envolvemos é belíssima. Inclusive, eu chamo a atenção de uma coisa, exatamente porque nós a consideramos bela, nós temos que ter cuidado com alguns elementos na hora de trabalhar a matemática em sala de aula. Porque, com frequência, ao invés de focar na sala de aula, no processo de ensino, a gente acaba focando no bonito. Então, quer apresentar a solução especial que aquele problema tem, o que não é o foco da sala de aula. O que a gente busca, na verdade, em todo o processo de ensino, é criar modelos que possam ser aplicados em diversos problemas, não só em um. Tá? Porque artifício, esse aqui sai para um artifício, olha que bonito, o artifício é bonito, nós não vamos deixar de dar o artifício, mas não vamos focar nosso trabalho em artifício de resolução de problemas que serve para um ou outro problema. Os métodos gerais são importantes. Em educação ainda tem um fator que com frequência a gente utiliza para chamar a atenção para o belo na matemática, que é criar enredos, criar histórias em cima do problema. Problemas que com frequência poderiam ser dados de forma seca, determina o valor de x, tal que isso, assim, acho o valor acho dois números que somados de tanto, multiplicado de tanto. Ao invés de fazer isso, a gente cria uma história e em cima dessa história nós apresentamos o problema. Tá aí, por exemplo, O Homem que Calculava, de Malbatã, que é um livro com, eu tenho, se não me engano, a 67ª edição, presta atenção, 67ª edição de um livro de matemática, de divulgação matemática. O que chama atenção nele é o quê? É o enredo, é o trabalho sobre o belo. Nós vamos começar brincando com isso aí. Vamos começar um problema que possivelmente você já conhece, mas dando enredo nele. Vocês sabem quem é Pedro Malazarte? Personagem do nosso folclore. Quem não conhece Pedro Malazarte, conhece João Grilo, que é o mesmo personagem que aparece em O Alto da Compadecida.
Tá? Ele é um personagem que resolve, é o nosso herói. O herói brasileiro é o anti-herói, é o herói que resolve as coisas pela esperteza. Né? Tem uma história de Pedro Malazarte que eu acho interessante, do dia que ele descobriu uma forma de ficar milionário. Como? Ele entrou numa igreja, Santo Antônio, falou, igreja de Santo Antônio. Santo Antônio, como é que vai o senhor? Tudo bem? Tia bonito, o senhor sabe que eu sempre fui devoto, sempre gostei muito do senhor, sempre fui muito devoto. Agora eu tenho uma preocupação com os pobres, uma coisa que me preocupa muito, de fato, são os pobres. Mas eu tenho pouco dinheiro. O senhor não quer fazer uma coisa comigo? O senhor dobra o dinheiro que eu tenho no bolso, eu dou R$20 para os pobres. Prontamente, Santo Antônio dobrou o dinheiro que tinha no bolso e deu R$20 para os pobres. Saiu da igreja certo que estava milionário. Com a quantidade de santo e de igreja que tem no Brasil, ele arranja a fórmula de ficar rico fácil, direto, Santa Efigênia. Santa Efigênia, quanto tempo que a gente se vê. Só me desculpa, tem muito tempo que eu não venho aqui, mas eu estou muito preocupado com os pobres e queria fazer uma proposta para a senhora. A senhora faz o seguinte comigo, a senhora dobra o dinheiro que eu tenho no bolso, e eu dou R$20 para os pobres. Santa Efigênia, na hora, dobrou o dinheiro que tinha no bolso e deu R$20 para os pobres. Saiu de leto, nem conversou. São Jorge, como é que vai o dragão? Tudo bem com o senhor? Escuta, quer fazer uma coisa comigo? O senhor dobra o dinheiro que eu tenho no bolso, eu dou R$20 para os pobres. São Jorge dobrou o dinheiro que tinha no bolso, deu R$20 para os pobres. Já saiu da igreja, meteu a mão no bolso, verificou que estava sem nada. Enquanto ele entrou na primeira igreja. Forma resumida. Entrou na primeira igreja, o santo dobrou o dinheiro dele e deu R$20 para os pobres. Entrou na segunda igreja, o santo dobrou o dinheiro dele e deu R$20 para os pobres. Entrou na terceira igreja, o santo dobrou o dinheiro dele e deu R$20 para os pobres, meteu a mão no bolso e viu que estava sem nada. Com quanto ele entrou na primeira igreja? Eu falei agora há pouco. Bem, quando você conta essa história em sala de aula, a primeira coisa que começa a rolar é um festival de chute. Não fala, não, entrou com 10, entrou com 15, você vai fazendo a conta e... isso não pode. Aí você pergunta, vocês estão usando que teorema? Teorema de Chutágoras? Vai chutando que uma hora uma acerta? Diferente do chute, é você pesquisar. Tá? Você pode pegar, por exemplo, sei lá, ele entrou com quanto? Com R$50. R$50, o santo dobrou R$100. R$100 dá 20 para os pobres, 80. Dobrou 160. Tá? Logo você chega aqui, não vai sair com zero, 50 é muita coisa, vai sair com muito dinheiro. Então desce isso. Com quanto ele entrou? Com 20? R$20. O santo dobrou, deu 20 e ficou com 40. Deu 20 para os pobres, saiu com 20. Entra na segunda igreja com 20. O santo dobra, 40, dá 20 para os pobres, fica com 20. Isso não vai terminar nunca, vai ficar com 20 o tempo todo. 20 é muito, não desce isso. 10. Entrou na primeira igreja com 10, o santo dobrou. 20, deu 20 para os pobres, já saía da primeira igreja sem nada, não tem como entrar na segunda igreja e dar R$20 para os pobres. Então 10 é muito, e vai aproximando. Isso não é matemática. É claro que isso é matemática. Primeiro que você vai descobrir através desse método se o problema tem solução ou não, porque você sabe que você está trabalhando com dinheiro. Isso não pode dar como resultado final uma raiz quadrada de 2. O resultado não é irracional. Na verdade, você tem um racional que você pode ir até os centavos. Então, por mais que você queira, você vai chegar a um valor. Ou chegar à conclusão que esse valor não existe. E esse é um método de pesquisa, que na verdade é muito usado na resolução de equações, quando a gente não conhece um método melhor ou mais rápido para calcular os valores, como por exemplo, se você tiver uma equação do terceiro grau. Primeiro grau a gente sabe resolver, segundo grau tem um monte de equações, mas uma equação, sei lá, do terceiro, do quarto grau, se você sabe um valor que uma função do quarto grau assume valor positivo, outro negativo e positivo, em algum lugar ela cortou esse do x, ali tem uma raiz, você vai fazendo aproximação, isso é feito por método numérico e é mais do que válido. Isso é um método de pesquisa, não tenha dúvida. Agora, esse problema tem um método geral, que é o que eu vou tentar abordar com vocês hoje aqui, que é você dá
um resultado final, saiu da terceira igreja com nada, e pede qual é a condição inicial, quando tinha antes de entrar na primeira igreja. Isso pede, esse tipo de problema, pede para a gente caminhar de trás para frente nele. Você sabe, o final vai caminhando de trás para frente nele. Quando ele saiu da terceira igreja, saiu com nada. Ah, tá. Saiu com nada, mas saiu com nada depois que deu 20 reais para os pobres. Então, antes de dar 20 reais para os pobres, ele tinha 20 reais. Mas ele tinha 20 reais no bolso depois que o santo dobrou o dinheiro dele. Então, antes do santo dobrar, ele tinha 10 reais. Então, ele entrou na terceira igreja com 10 reais. Entra na terceira igreja com 10 reais, o santo dobra. 20 reais, dá 20 para os pobres, fica com nada. Não, se ele entrou na terceira igreja com 10 reais, ele saiu da segunda com 10 reais. Mas ele saiu da segunda com 10 reais depois que deu 20 reais para os pobres. Então, antes das 20 reais para os pobres, ele tinha 30 reais. Mas ele tinha 30 reais depois que o santo dobrou o dinheiro dele. Então, antes do santo dobrar o dinheiro dele, ele tinha 15 reais. Ele entrou na segunda igreja com 15 reais. O santo dobra, dá 20 para os pobres. O santo dobra, fica com 30, dá 20 para os pobres. Fica com 10, entrou na terceira igreja com 10, dobra 20, dá 20 para os pobres, fica com nada. Entrou na segunda igreja com... Quanto mesmo? 15. Se ele entrou na segunda com 15, saiu da primeira com 15. Tá certo? Mas ele saiu da primeira com 15 depois que deu os 20 reais para os pobres. Então, antes de dar os 20 reais para os pobres, ele tinha 35 reais. Tá certo? Mas ele tinha 35 depois que o santo dobrou o dinheiro dele. Então, antes do santo dobrar, ele tinha R$17,50. Ele entrou na primeira igreja com R$17,50, o santo dobrou, dá 35, dá 20 para os pobres, ficar com 15, entra na segunda com 15, o santo dobra 30, dá 20 reais, ficar com 10, entra na terceira com 10, o santo dobra 20, dá 20 reais, sai com nada. Tá certo? Isso é um método de... Isso é matemática? Claro que isso é matemática.